casa, mais uma vez, como também todos os irmãos encarnados, e todos aqueles irmãos que, apesar de vocês não tiverem sentimento nem junto com vocês, muitos de vocês trazem junto, pegam carona, né? E vêm a esta casa em busca do socorro, do amparo, né? Do esclarecimento. Então nós queremos, com permissão de Deus e dos nossos amigos espirituais, abrir mais uma vez esse trabalho, né? E pedir que todos vocês, encarnados e desencarnados, recebam desta casa aquilo que vocês vieram buscar, dentro da fé, do merecimento, da nossa programação, né? Que muitas vezes a gente chega aqui, os irmãos chegam aqui e dizem, mas eu não recebi o que eu vim buscar. Mas às vezes está dentro da nossa programação também, de passar por certos problemas, que esses problemas vão servir de nosso aprendizado. Mas vocês podem ter certeza que alguma coisa de bom sempre vocês vão levar nesta casa. Pedir por nossos amigos espirituais, né, que estejam com a irmã Rosângela, que fará a exposição de hoje. E para a nossa harmonização, eu trago do livro Luz do Dia, Defeitos e Qualidades. Quando assumimos nossos defeitos e qualidades, quando nos conhecemos interiormente, fica mais fácil seguir adiante, pois saberemos as dores que podemos suportar e as alegrias que podemos oferecer. Muitas vezes, por não conhecer a própria resistência, agimos por medo e nos ferimos sem querer. Mas se temos consciência de nosso amor, com certeza ajudaremos a muitos sem pestanejar. Parte dos problemas que nos atingem nascem da nossa ignorância quanto aos nossos próprios sentimentos. Que assim seja. Boa tardezinha a todos. Que nós possamos, nesse dia, receber aqui tudo que está preparado. Para isso, durante a exposição, a gente já vai limpando o nosso vasilhame, né? Que a gente diz que é o coração. Então a gente vai limpando. Se alguém teve alguma resinga hoje, mentalmente perdoa e busca o perdão, né? Se alguém está com alguma dor neste momento, entregue essa dor à equipe espiritual, para que os médicos da espiritualidade possam agir no campo físico, trazendo alívio, amparando a nós e também aos nossos amigos desencarnados que estão aqui. Amigos e aqueles que, quando viram o vagalume se direcionando para esta casa, resolveram seguir, porque é assim que somos, né? Quando nós começamos a buscar o esclarecimento, nós somos como vagalumes na escuridão. Imagina, a gente nem vê mais vagalume, mas eu tenho a recordação de quando eu era criança. A gente ia para fora, né? Coisa mais linda, os vagalumes, quando a gente ia acampar. Hoje as crianças não têm esse privilégio, só nas histórias mesmo. E nós somos vagalumes. Aquela luzinha pequenininha, mas que já dá um direcionamento. Então, todo aquele que se volta para Deus, já deixa brilhar um pouquinho da sua luz. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu já falei várias vezes. Então, durante essa minha caminhada buscando ser espírita, eu já devo ter falado, nem sei, mais de 300 vezes sobre esse tema. Mas me foi solicitado que falasse sobre esse tema, então, como eu gosto também de falar e acho que é preciso sempre, eu queria falar um pouquinho sobre a reforma íntima. Que a gente ouve falar em todo lugar que a gente vai, em toda casa espírita,
mais dia menos dia alguém vai falar essa frase, reforma íntima. Mas o que é isso, reforma íntima? Se a gente for estudar a frase, né, reforma, a gente sabe o que é, né? A gente reforma uma roupa, a gente reforma a casa, a gente até dá uma reformada quando vai sair, põe uma maquiagemzinha, um batonzinho, uma reformadinha. Quer dizer, para que a gente reforma? Para ficar pior? Não, né? A gente sempre reforma para melhorar. Ou a roupa tá folgada, ou a roupa tá fora de moda. Hoje ninguém mais reforma a roupa, mas ou muda ou aperta. Hoje a gente está naquela mania de que deixou de servir, ou eu não gosto, eu atiro. Deixo ali quase apodrecer dentro do guarda-roupa para depois doar. Mas a gente tem que pensar que reforma é uma mudança que a gente busca fazer sempre para melhor. Então, reforma é uma mudança para melhor, uma busca de mudança para melhor. Nem sempre dá certo, a gente sabe, mas a intenção é que melhore. E íntima, o que nos traz a palavra íntima? Íntima traz para cada um de nós. Então a gente vem à casa espírita para ouvir, para estudar e para tentar fazer uma reforma íntima. Não uma reforma no companheiro, uma reforma na mãe, uma reforma no pai, uma reforma com quem a gente convive. A gente vem para se melhorar. Por isso, reforma íntima. Também não é uma reforma exterior. Não é uma plástica, não é um botox, não é um lift. Nem sei se pronunciei certo. É íntimo. Aparentemente, de longe, parece que nada muda. Mas quem convive com a gente nota sempre quando a gente está em processo. Então, a primeira pergunta que eu faço para todos nós, para mim também, é: você se conhece? Você se conhece? Aí a grande maioria diz assim: que pergunta boba, claro que eu me conheço. Eu sou fulano, moro em tal lugar, faço tal coisa. Não é esse tipo de conhecimento que eu estou questionando. Você se conhece? Nós sabemos como vamos agir quando alguém pisar no nosso calo? Aí a gente começa a vir na casa espírita e a gente pensa assim: não, quando alguém pisar no meu calo, eu vou encher a boca d'água, como diz Chico Xavier, vou contar até 10, vou perdoar. Aí no primeiro pisão, no dedinho mindinho, a gente já volta lá para a caverna de onde a gente saiu. A gente pode até não falar, mas é outra coisa que a gente precisa entender. Não são as palavras, é o que passa aqui dentro. Então, às vezes a gente convive muito bem com as pessoas, com o vizinho, com alguém da família, sorrisos, cordialidade, porque afinal, meia hora, uma hora, um fim de semana, a gente se treina a aguentar. Mas quando toca de comer uma saca de sal, como é o ditado, né? Aí é coisa perto. Por que o ditado diz comer uma saca de sal? Porque imagine, uma saca de sal deve ter uns
não sei dizer, mas uns 30, vamos por baixo, uns 30 quilos de sal. Quanto tempo a gente leva para gastar 30 quilos de sal? Hoje tem que levar mais tempo ainda, né? Porque é pra gente diminuir o sal. Então, todo esse tempo a gente convivendo, acordando, dormindo. Então, a coisa não é muito fácil. Seja que tipo de relacionamento for, inclusive no trabalho. Porque às vezes a gente passa mais tempo no trabalho. Ai, graças a Deus eu não mais, porque agora eu sou uma aposentada. Mas, quando eu estava na ativa, eu passava mais tempo no trabalho do que em casa. E não é à toa, e não é por acaso que a gente está naquele local com aquelas pessoas realizando aquele trabalho. Então a gente precisa sim se conhecer, para a gente não se surpreender. Porque seguidamente a gente ouve frases assim: "Ah, mas ele era tão calmo. Aí fecharam no trânsito, matou uma meia dúzia, deu tiro, deu facada", porque agora tá na moda, não pode usar arma, usam faca. É facada aqui, facada ali, não é uma. É 30 e poucos, 20 e poucas, 17, 14. Mas é a época da transição, não se assustem. E é pra gente se chocar mesmo. É pra gente tirar a lição do que acontece. Então, será que eu me conheço? E qual é a nossa reação frente à dificuldade dos irmãos? Será que a gente continua naquela assim, porque tu isso, aquilo, aquele outro? Ah, o fulano é assim, é assado. Qualquer coisinha estoura. Então, a gente tem ainda esse desejo, essa vontade de ser juiz. A gente está sempre com o dedo apontado. Sempre com o dedinho apontado. Então, a gente precisa também se estudar frente à reação dos outros. A nossa reação, né? A nossa reação diz mais de quem a gente é do que a gente imagina. Às vezes nós temos uma ideia de que somos já quase um candidato a anjo. A gente já sente até aquele calombinho nas costas, assim, saindo a asinha. E a gente não se dá conta das nossas reações frente a pequenas coisas. É a pia que ficou molhada. É a pasta de dente que foi apertada no meio. É uma xícara que usaram lá, que era a minha xícara. E aí a gente reage de uma forma que, se a gente tivesse gravado, a gente ia dizer: não, mas neste momento eu estava possuído, não era eu. Porque nós também temos uma tendência de querer passar tudo para conta dos irmãos desencarnados. Tudo é o obsessor. E o maior obsessor que nós temos somos nós mesmos. Então a gente precisa se conhecer para começar uma reforma. Porque como é que eu vou mudar uma coisa sem saber para onde? Se a gente observar, né, as reações dos outros, por exemplo, um bebê chora. Ele chora se está cocô, ele chora se está com fome, ele chora se está com dor. O choro é a linguagem do bebê. Geralmente,
As pessoas que estão mais próximas, mãe, pai, aí, vó, tio, já diz, não, esse choro é fome, esse choro é mudar a fralda, esse choro é ter alguma coisa errada. Mas a gente que não convive, tudo é choro, tudo é manha. Daí a gente ainda diz assim, que bebê manhento, manhoso, um balde. Porque a gente não perde a mania de julgar. Depois a gente cresce um pouquinho, sai da fase do choro e a gente vai para a fase da birra. Lá na pré-adolescência, adolescência, birra. A mãe mandou desligar o videogame, não vou jantar. Não vou comer. Na hora que a mãe chama, porque de madrugada tá com o saco de bolacha e a geladeira, que a gente sabe. Quem nunca teve um adolescente em casa, depois me conte. Aí passa a fase da birra, quando a gente se diz adulto, qual é a nossa maneira de reagir mais comum? A gente se emburra. O companheiro diz assim, tal coisa. Dou um gelo, fico uns dias sem conversar, mal respondo, não dou boa noite, não dou bom dia. A gente também faz birra com outro nome. Estou dando um gelo. E quando a gente começa a branquear, nevar os cabelos, a gente também faz birra. Porque daí a gente se acha no direito, já tô velho mesmo, a gente xinga todo mundo. Xinga, não tem nada para perder, porque isso é meu e não sei o que, não sei o que. Aí a gente, na idade da maturidade, a gente volta à infância. A gente começa a xingar todo mundo. E se acha ainda. Tem que respeitar, sou velho. Esse modo de agir denuncia o nosso estágio evolutivo. Agora cada um pensa no estágio que está, se o que eu falei é uma inverdade. Por isso, não existe outro caminho a não ser a reforma íntima. Mas, vamos fazer uma comparação. Reforma íntima, vamos comparar com a reforma de uma casa, que é mais fácil da gente ter uma ideia. Aí eu digo assim, eu quero mudar a minha casa. Tá, mas vai mudar o quê? Vai mudar a cor? Vai mudar as aberturas? Vai trocar alguma parede? Vai abrir uma janela a mais? E a gente vem às vezes para a casa espírita fazer reforma íntima. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa boa. Tá, mas e como? Que bom que a gente quer ser uma pessoa boa. Todo mundo que chegou aqui, encarnado e desencarnado, se tiver que preencher uma ficha, vai dizer que quer melhorar. Às vezes a gente não pensa nessa parte, a gente pensa, só quero me livrar dessa dor. Só quero que tire esse obsessor. Mas depois que a gente assiste, 1 mês, 2 meses, que a gente lê, que a gente vê um videozinho, a gente entende que a gente tem que melhorar, que a gente tem que ser melhor. Então a gente quer ser uma pessoa boa. Que bom. Mas boa como? Eu quero mudar minha casa. Mudar o quê? Se eu fosse fazer uma reforma na minha casa, o ideal seria chamar alguém que entendesse, um arquiteto, um engenheiro, alguém que entendesse de, eu posso abrir essa parede,
Eu queria uma janela aqui, mas dá para abrir uma janela aqui? Né? Então a gente precisa ter um plano, não é verdade? Não tem que fazer um plano. Também a nossa reforma íntima a gente tem que fazer um plano. A gente tem que ver exatamente como a gente está, para onde a gente quer ir e o que precisa mudar. Então é um plano detalhado. E assim como na casa da gente, quando a gente quer reformar, a gente às vezes quer mudar a cor, quer trocar a abertura, quer trocar o piso da casa, quer fazer uma calçada, e aí a gente para e pensa, não dá para fazer tudo. Na casa a gente vai dizer assim, ó, não tenho como arcar com todos os gastos. E aí o que a gente faz? A gente escolhe o que vai fazer primeiro. Ou não é assim? A gente escolhe, bom, primeiro, o que está mais me incomodando é o piso. É ruim de limpar, eu quero um piso. Que piso que eu quero? Eu quero um porcelanato, alto brilho, né? Reforçado, para não cair um copo no chão e quebrar o piso. Então a gente faz esse planejamento. Aí lá na nossa reforma íntima, a gente vai se olhar, quando a gente se olha, se dispõe a se olhar, a gente pensa assim, eu tenho que trabalhar a paciência, eu tenho que trabalhar a humildade, eu tenho que trabalhar o amor ao próximo, tudo, pensa. Tem gente que vai até aí e desanima e desiste. E o que a doutrina vai trazer? Escolhe uma coisa e começa a trabalhar. Quando a gente chama o arquiteto, ele faz o planejamento para a reforma da casa, tudo milimetricamente estudado, a pia vai aqui, eu quero botar para o outro lado, eu boto para o outro lado, o que tem que mudar, encanamento, tudo que tem que ser feito, né? Depois que a gente tem a planta e a gente escolheu o que vai fazer, o que a gente faz? Vai na Tomeleira, no São Martim, não sei os nomes, tudo aí, para olhar o quê? O material. Bom, eu estou com o meu planejamento de reforma íntima feito. E o material? Que material é esse que eu vou usar? Este é o material para a reforma íntima. Tudo que eu preciso para me orientar está aqui no Evangelho. Tudo está aqui. O Evangelho é a fonte do material que eu preciso para a minha reforma. Mas não é pegar o Evangelho e ler de cabo a rabo, 2, 3 vezes. Tem gente que diz assim, de novo o Evangelho, de novo vou estudar o Evangelho. Ler é uma coisa, entender é outra coisa. Ler e entender e não colocar em prática é que nem quando a gente tem o sonho da casa própria. Desenha, estuda e tudo, e depois engaveta e paga aluguel. Nós estamos pagando aluguel. A gente não consegue se reformar. E depois de tudo isso, é trabalho que não acaba mais. Porque, assim como na casa, eu troquei o porcelanato, daí no outro ano, daqui a 2 anos, troquei isso, troquei aquilo, pintei, quando eu penso, tá pronto. Mas eu podia fazer uma puxadinha. Mas eu podia fazer aquilo. Isso é reforma íntima. Enquanto nós estivermos
reencarnando em planos de prova e expiação, de regeneração, nós sempre vamos ter um jeitinho ainda para dar. Então, ninguém que está aqui, nem encarnado nem desencarnado, está pronto. Nós estamos em processo. Então, vamos aproveitar o material que nós temos, né? A inteligência que nós já alcançamos e vamos colocar a mão na massa. Que hoje, enquanto nós estivermos aguardando para tomar o passe, a gente já comece a pensar, e quem já começou a sua reforma, faça uma avaliação. Será que ficou bom o espírito? Será que ele não tem que ser mais claro, mais escuro? Vamos sempre ter o que melhorar. Então, que Deus e Jesus estejam sempre junto conosco, através de seus mentores de luz, dos nossos guardiões, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo. E que possamos, sim, no final de 2025, olhar para trás e dizer: pá, eu já mudei. Naquilo que eu me propus, eu mudei. Eu já dei 1, 2, 3, 10 passos. Porque quando chegarmos na pátria espiritual, seremos aplaudidos, não pela mudança, mas pelo esforço, pela dedicação e pelo empenho que colocamos para que isso acontecesse. Que Deus e Jesus nos amparem sempre. Que assim seja.